que eu trago à comissão, da mesma forma que na semana passada eu também trouxe o debate, e eu quero fazer um apelo aos colegas parlamentares com os quais nós já convivemos há 1 ano e meio, para que um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda à Constituição de tamanha complexidade, de tamanha dimensão na vida das pessoas, não seja votado durante uma pandemia. Não é possível o processo legislativo dissociado da participação popular. A participação popular não acontece por rede social. A participação popular acontece pelo acesso da população à casa dela, que é a casa do povo, que é a Assembleia Legislativa. O momento que o governador Romeu Zema escolheu para a apresentação dessas propostas foi completamente inadequado. Enquanto os servidores e as servidoras estão no enfrentamento à pandemia, estão morrendo, eles vêm à Assembleia votar, de portas fechadas, mudanças estruturais na sua vida funcional, no seu salário, porque as alíquotas representarão a diminuição do salário e do seu poder aquisitivo, a constituição de fundos relacionados à Previdência, que diz respeito à sua vida. Eles vêm sendo colocados aqui como aqueles responsáveis pelos problemas financeiros do Estado, sendo que não são, como bem lembrou a deputada Ana Paula Siqueira, e eles não têm o direito à participação direta. Então, presidente e demais colegas da casa, não é uma matéria simples, não é uma matéria fácil, não é uma matéria de entendimento fácil, necessitava de um amplo processo de discussão. Na semana passada, eu apresentei um requerimento para que nós pudéssemos trabalhar o prazo 31 de julho, que é o prazo federal para apresentação de alíquotas. Por que nós não seguimos esse caminho antes? Por que nós não buscamos, antes da definição e da votação da PEC e do PLC aqui na Comissão de Constituição e Justiça, por que nós não somamos esforços para alterar esse prazo, que é o único prazo que justifica alguma discussão que é específica de alíquota em relação à Previdência. Então, presidente, a minha questão de ordem, que é um debate exatamente vinculando a nossa atuação parlamentar à participação popular, e como esse vínculo hoje não exista, o meu apelo é pela suspensão da tramitação da PEC e pela suspensão da tramitação do projeto de lei complementar. Essa é uma decisão evidentemente política, mas eu não poderia deixar de fazê-la a esta casa, considerando os prejuízos irreparáveis de um processo legislativo sem participação popular, sem uma dinâmica que as pessoas possam discutir, tenham acesso ao conteúdo, possam discordar. Nós faremos esse processo, se essa tramitação persistir, sem participação popular. E termino, presidente, exatamente, eu não sei se todos os colegas parlamentares tiveram o acesso a esta carta, que foi entregue ao presidente da casa. É uma carta assinada por 21 entidades sindicais. O diálogo não foi feito com os servidores não foram escutados. E, portanto, o que essas entidades pedem é exatamente a questão de ordem que eu estou apresentando. Que esse projeto de lei complementar e essa proposta de emenda à Constituição não tramitem durante a pandemia. A pandemia nos impõe restrições de aglomeração, de atividades, e, portanto, é um processo que não corresponde à dinâmica que nós estamos enfrentando hoje no nosso Estado e no nosso país. Fazer a tramitação desse projeto de lei complementar e essa PEC, presidente, durante a pandemia, está alijando os servidores, não só os servidores, está alijando a população do debate em relação ao futuro dos seus serviços públicos e dos seus servidores e das questões relacionadas ao Estado. Então, eu faço mais uma vez, presidente, esse apelo, para que nós não façamos a tramitação da PEC e do PLC durante a pandemia, porque nós estaremos fazendo sem participação popular. E sem participação popular, o parlamento não é parlamento. Obrigada, presidente. Muito obrigado a participação, Excelência.